Paz do Senhor, meus irmãos. Graças a Deus a gente está aqui para mais um subsídio de escola bíblica dominical. E para mim, não sei para vocês, mas para mim, à medida que a gente avança nessa epístola, mais profundidade eu percebo nela. Eu sempre digo isso, eu sei, né? Parece que todos os capítulos, todos os subsídios eu estou dizendo, é profundo. Sabe por que eu digo isso? Porque o Hernandes Dias Lopes, quando ele fala sobre pregação expositiva, ele diz algo muito interessante. Ele diz, olha, as grandes pepitas de ouro não são achadas na superfície. Então o papel do pregador, e no nosso caso aqui do ensinador, do professor de escola bíblica dominical, é cavar e cavar e cavar o texto até o momento em que nós poderemos achar as mais valiosas riquezas, as maiores pedras de ouro do texto, porque somente assim, meus amigos, o nosso estudo ele vai ser fluido. Antes da gente dar continuidade, eu quero dizer a você, pedir a você, na verdade, para que você curta, comente, se inscreva. Se você ainda não é inscrito, deixa aí um comentário, o que você está achando do nosso subsídio, se você tem acompanhado, da onde você é. Deixa aí, o nosso projeto está crescendo, Deus tem abençoado e nós estamos aqui para servir. E caso você queira um material que vai ser apresentado aí na tela de vocês, é só me chamar pelo Instagram, o link vai estar aí na descrição, ou me chamar lá pelo meu WhatsApp, que eu vou deixar na tela de vocês agora, ok? Outra coisa, meus amados, na semana passada nós tivemos um seminário para professores de escola bíblica dominical, e foi um seminário online 100% gratuito. O pessoal que participou online disse que gostou, né? Eles disseram que gostou. E eu deixei gravado, tá aí no YouTube, é só entrar aí no canal e procurar lá a nossa última aula, ok? E aí você vai ver que tá lá, tá gravadinho, é só você assistir, aproveita também, deixa sua curtida, seu comentário, e assim você vai estar nos ajudando. Ok, meus amados? Vamos lá, vamos para nossa lição de hoje? Tô com o principal em mãos, que é a Bíblia Sagrada, e tô também com a nossa lição de escola bíblica dominical. Haja vista que nós falaremos a respeito da escola dominical. Então, por que eu tô falando isso? Eu já vi alguns professores, irmãos, em alguns lugares que eu passei, dizendo que não usam a revista, que a revista não é importante. Gente, se a revista não é importante, então a gente está jogando dinheiro no lixo. A revista é importante, isso aqui é um material didático, tem muitos comentários aqui importantíssimos, ok? E é um guia para o leitor bíblico, é um guia para o aluno da escola bíblica dominical. Então é importante que você faça jus a ela. É lógico, como eu sempre digo, na hora da sua aula, você não vai ficar lendo a revista, tá? Porque você já leu ela ao longo da semana, e os seus alunos têm como obrigação também ler a revista durante a semana. Gente, para ler uma lição aqui, gente, você não vai gastar 15 minutos. É uma leitura em linguagem fácil, em linguagem fluida, acessível. Então, você, professor, além de dar aula, eu quero deixar de recomendação para você. Talvez você que esteja me assistindo, você é um superintendente de escola dominical. Então, eu quero deixar como recomendação aí para vocês, incentivem os participantes da EBD a lerem a revista, pelo menos uma vez na semana. Diferentemente de você, professor. Você tem que ler no mínimo aí umas 10 vezes cada lição, tá bom? Parece muito, mas não é, gente. É rapidinho, passa rápido. Incentive também a leitura da Bíblia, meus amados. Faça gincanas e coisas semelhantes a essas para que a igreja seja cada vez mais robusta. Somente a leitura e o conhecimento da palavra de Deus é que vai fazer com que nós fiquemos de pé. Ok, meus amados? Vamos lá? Nosso texto áureo hoje, lembrando que nós estamos na lição de número 10, portanto, estudaremos Efésios capítulo 4. A gente já está na reta final, hein? Já estamos acabando aí esse trimestre, falta pouquinho. E graças a Deus a gente vai encerrar juntos aqui mais um trimestre. Mas ainda não é o fim, vamos lá. Nosso texto áureo está em Efésios capítulo 4, versículo de número 3, que nos diz o seguinte: esforçando-nos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Efésios capítulo 4, versículo 3. Irmãos, se tem um tema para o capítulo 4 de Efésios, este tema é unidade. O apóstolo Paulo
Agora, a partir do capítulo 4, ele começa a tratar da unidade do corpo místico de Cristo, ou seja, a igreja. O próprio autor da lição, ele vai ser bem feliz em comentar isso. Ele vai dizer que igreja não se trata de uma instituição ou de um CNPJ, tá ali no segundo tópico, do primeiro subtópico, onde ele diz: há pessoas que confundem igreja com denominações religiosas. Gente, não confundamos as coisas. A igreja, eu já falei isso anteriormente, trata-se do corpo místico de Cristo, a união de todos os crentes de todas as épocas, em todos os lugares. Independentemente de organizações, de placas de igreja, nós estamos falando do corpo verdadeiro, do corpo místico de Cristo. Então, olha lá, estou batendo nisso para vocês entenderem. A mensagem do apóstolo Paulo aqui é a unidade, a união deste corpo consigo mesmo. Então nós, como membros deste corpo, eu aqui, vocês aí, nós precisamos preservar, olha a exortação do apóstolo Paulo. Isso aqui não está em tom sugestivo, tá? Está em tom de ordem. Então o apóstolo Paulo está dizendo, olha, nós, membros deste corpo, temos que preservar a unidade dele. Então, a divisão, meus amados irmãos, não está em conformidade com as escrituras. Inclusive fica aí de curiosidade, se você está com papel e caneta em mãos, já fica aí para anotar. A palavra herege, ela traz essa ideia de divisão. Heresia, herege, traz essa ideia de repartir, de dividir, entendem? De seccionar algo. Então, às vezes a gente pensa, não, herege é aquele cara que só ensina coisa errada. Também, a grosso modo, é isso. Mas a pessoa que promove divisão no corpo de Cristo, e o falso ensino, por natureza, ele promove isso, ele secciona o corpo de Cristo, nós também entendemos isto como sendo heresia. Ok? Então, a exortação do apóstolo Paulo no capítulo 4 de Efésios é a união do corpo de Cristo. E você, professor de escola dominical, você pode trabalhar em cima disso. Ok? Fica até de recomendação. Com certeza, a igreja que você vai ministrar tem os seus problemas. Assim como a igreja que eu frequento, a igreja que qualquer um de nós frequenta, tem os seus problemas. Não somente problemas de cunho administrativo, mas também em relação à convivência dos crentes. Então aproveite este momento, eu não estou falando para você trazer um ensino carapuça, não, aquele ensino que você fica dando indiretinha, não é isso, gente. Eu estou falando para você aproveitar esse momento e exortar os crentes da comunidade que vai te ouvir a viver em comunhão. Irmãos, porque viver em comunhão não diz respeito, meus amados, a vivermos de uma forma uníssona, no sentido de que todo mundo vai ser um robozinho igualzinho, se vestindo igual, penteando o cabelo igual. Não, gente. É unidade na diversidade. Todos nós somos diferentes. Todos nós, cada um tem o seu jeito. Um é mais explosivo, outro é mais tímido, um é depressivo, o outro é chato, um é sistemático. E a gente tem que aprender a conviver com essas diferenças, meus amigos. Nós temos que aprender a respeitar estas diferenças, ok? E a unidade que o apóstolo Paulo está dizendo que nós devemos preservar diz respeito justamente a isso. A comunidade entender que ela é composta por pessoas diferentes, umas das outras. E essas diferenças é que fazem com que muitas das vezes nós tenhamos problemas. Não é? Pensa comigo, meus irmãos. Alguém poderia dizer que a igreja é o plano mais fracassado de Deus, né? Que alguém tem que ser muito louco para unir todo mundo no mesmo lugar e esperar que vai dar certo. Porque tem um monte de gente diferente, mas, gente, é para dar certo, é pelo poder do Espírito Santo. Se a gente pega os próprios discípulos de Cristo, parece, né? A gente pode analisar com os olhos da carne,
dentro de um certo profissionalismo em relação à gerência de pessoas, né? De pensar e falar, nossa, mas o que Jesus estava fazendo a escolher esse bando de pessoas? Um diferente do outro. Você tinha um pescador, você tinha um coletor de impostos, aí você tinha um zelote, aí você tinha um camarada que era explosivo, igual Pedro, aí você tinha pessoas que eram incultas, pessoas que eram mais cultas. Gente, é esperar que vai dar errado. Só que olha só como Deus sacudiu o mundo da época com essas 12 pessoas. Aí depois vem um tardio que perseguia a igreja, que queria matar, prender e humilhar os cristãos. Jesus vem e transforma a vida dele e insere ele no meio da igreja. Como se não bastasse, Deus ele não se atém aos judeus e fala, agora é hora da gente buscar os gentios. Aí vem um monte de gente de origem pagã, gente que fazia cultos de sacrifícios humanos, cultos de mistério, cultos de prostituição, todo tipo de coisa. Coloca todo mundo no mesmo lugar e fala, agora vai dar certo, vocês são um em Cristo. É lógico, começou a dar problema, né? É por isso que as epístolas foram escritas, meus amados. E a igreja tem sacudido o mundo, mesmo com suas diferenças. Então veja, por isso que eu falei, meus amados, que você, professor, pode ir por esse caminho, explorando as diferenças da comunidade que você vai estar ministrando, mas mostrando que dentro disso nós vivemos em unidade. Mesmo diante dessa diversidade toda, meus amados, nós devemos viver em unidade, caminhando num só propósito, rumo a Cristo, rumo aos céus, ok? Vamos lá? Verdade prática. A maior prova de que temos uma vida com Deus, preste atenção na verdade prática, e aqui é uma lapada em nós. A maior prova de que temos uma vida com Deus são os nossos vínculos com os irmãos na fé. Meus amados, a Epístola aos Efésios é o maior tratado contra o movimento dos desigrejados. Não tem como você ter comunhão com Deus sem ter comunhão com o corpo de Cristo. Não tem como a gente querer só a cabeça e desprezar o corpo, meus amigos. Cristo é o cabeça de um corpo. E a cabeça e o corpo são inseparáveis, indivisíveis. E a verdade prática corrobora com isso. E digo mais, não só em relação aos desigrejados, mas aos crentes rabugentos também. Né? Tem aquele crente que fala, eu vou na igreja, mas eu não quero papo com ninguém. Acabou o culto, eu sumo, não me chama, qualquer coisa liga pro pastor, eu não estou aqui. Eu só venho na igreja, assisto meu culto e sumo. Não tem como viver dessa forma. Jesus ele disse, no capítulo 13 do Evangelho de João, a seguinte frase: nisto todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Meus irmãos, a marca do discipulado, a marca da comunidade é o amor mútuo. E lembra que eu não estou falando de perfeição não, meus amados. Vai ter arranca-rabo? Vai ter. Vai ter risca-faca? Vai ter, meus amados. Mas sabe qual é a marca do amor? É o perdão. É o que eu falei, é conviver junto na diversidade. Um com o outro, irmãos. Ah, o fulano pisou no meu pé. Tô com raiva dele. Espera a raiva passar, depois vai lá e conversa, pede perdão. Se abracem. Essa que é a verdade, meus irmãos. É lógico, eu entendo. Tem pessoas que não compreendem isso, que não entra na cabecinha. Infelizmente, meus irmãos, tem gente que é complicado. E o próprio Cristo, a respeito disso, ele disse, olha, não deem o que é santo aos cães. Não joguem pérolas aos porcos. Por este motivo, nós não vamos desperdiçar as nossas energias com as pessoas que não querem promover o bem-estar da igreja. Ok? Então, pensem nisso, vão por esse caminho. O maior propósito da Igreja de Cristo é preservar a unidade, ok? Esta é a exortação do apóstolo Paulo. Objetivos da lição. O primeiro objetivo é perceber a importância da unidade, como eu falei, e pureza entre os irmãos. Então já é algo que nós temos realizado aqui no nosso subsídio. É por isso que eu falei para vocês
que você, professor de escola bíblica dominical, você pode e deve ir por esse caminho. Você precisa explorar essa questão da unidade, haja vista que, logo no primeiro objetivo, o autor ele já traça isso para nós. Ele diz, olha, explore, perceba a importância da unidade. Segundo objetivo, valorizar os dons que Deus deu à igreja para a sua edificação. A gente ainda não chegou lá, está na parte final do capítulo. Mas nós vamos tratar disso, ok? E o objetivo 3 é entender que cada dom funciona de forma complementar, equipando a igreja para o ministério. Por que o autor traz isso, meus irmãos? Ele está dizendo, olha, cada dom, um dom complementa o outro. Ele não está dizendo que um dom é superior ao outro, ou eu porque tenho um dom, você tem outro, você é superior a mim, ou eu sou superior a você. Não, não, não. Os dons são complementares. Deus deu dom às igrejas justamente para que elas fossem edificadas e preservassem a unidade. Olha aí o ponto-chave do capítulo. Olha aí o ponto-chave do capítulo. Porque Deus deu dom à igreja para edificá-la e preservar a unidade. Então, se eu tenho o dom de mestre, o outro tem o dom de profecia, gente, é para preservar a unidade. Mas daqui a pouco a gente trata mais disso. A estrutura natural de Efésios capítulo 4. Já vem falando disso há muitos subsídios, mostrando que há sempre uma estrutura natural dentro dos textos, dentro dos capítulos ou das perícopes. O que é perícope, Christian? É o texto completo. Às vezes a perícope vai ser alguns versículos, às vezes um capítulo e meio, às vezes 2 capítulos, depende. Depende. Lembrando que a Bíblia originalmente não foi escrita dividida em capítulos e versículos, tá? Isso aconteceu bem mais tarde, por conveniência, para facilitar. Então hoje fica muito mais fácil de achar um texto, ok? Muito mais fácil. Primeira parte do capítulo 4, vai do versículo 1 ao 16, diz respeito à unidade do corpo de Cristo. Como nós já temos falado, como nós já temos batido firme, a exortação do apóstolo Paulo é a preservação da unidade. E a segunda divisão, a segunda parte da estrutura natural do capítulo 4 é a nova vida em Cristo, que vai do versículo 17 até o versículo 31. Eu coloquei 32 aí, mas depois eu mudo, tá? É até o versículo 31. Unidade do corpo de Cristo, chamado à vida digna da vocação. Tá logo no versículo 1. Vamos ler. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo logo no versículo 1 do capítulo 4. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor. E aqui o apóstolo Paulo ele não está usando de uma metáfora, tá? Ele estava preso mesmo. Lembrando, eu falei isso no último capítulo, no nosso último subsídio, que o apóstolo Paulo fora preso por pregar o evangelho aos gentios. Vamos dizer assim, né? Ele foi forjado, as pessoas forçaram a prisão dele justamente pelo fato de que diziam que ele estava corrompendo o judaísmo, poluindo o templo com a presença dos gentios e assim por diante. Então o apóstolo Paulo estava preso. Isso aqui é uma epístola do cárcere. Então ele não está usando de metáfora, ok? Que andeis de modo digno da vocação com que fostes chamados. Gente, o versículo 1, ele não é isolado, tá? Então, para a gente poder compreender o versículo 1, a gente tem que entender o versículo 2 também. Vamos lá. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Então o apóstolo Paulo está dizendo, eu rogo a vocês. Rogar é quase como que implorar. Rogar é, olha gente, vocês precisam fazer isso, por favor façam isso, estou rogando. Então prestem atenção. O apóstolo Paulo ele roga para que os crentes andem de maneira digna com a vocação ou da vocação com que foram chamados. E como eles andariam de maneira digna? Como assim? Como proceder desta forma? No versículo 2 ele explica. Com toda humildade. Gente, então, a cola que une os crentes, aquele fator de homogeneidade, o apóstolo Paulo está falando de unidade. O cimento que cola as pedras, né, que cola os tijolos na igreja, no edifício, é a humildade.
Então vejam o que eu estou falando para vocês. Nos cultos pagãos da época de Paulo, imaginam os crentes de Éfeso que vieram de cultos romanos, gregos, cultos pagãos no geral, os mestres pagãos, os grão-mestres, os sacerdotes, os feiticeiros, eles diziam para os seguidores, os crentes, né, daquelas respectivas religiões, olha, se vocês querem se aproximar da divindade, se vocês querem agradar, atrair o favor dos espíritos ou dos deuses, vocês devem proceder da seguinte forma, e davam um código de conduta para eles. Olha, vocês devem fazer tal sacrifício, vocês têm que andar certinho sem pisar na bola, porque essa é a visão religiosa que nós temos no século XXI, não é? Vocês devem andar certinho, não pisar na bola, você tem que se vestir assim, você tem que falar assim, você tem que fazer tal sacrifício, aí sim você vai ter... É uma fórmula pronta, uma fórmula religiosa pronta, uma fórmula religiosa dogmática. Só que o apóstolo Paulo não está falando de nada disso. Gente, vocês querem se comportar, estar próximos a Deus, agradar o vosso Deus, agradar a Cristo, sejam humildes. É aí onde a porca entorta o rabo, meus irmãos. Porque é muito mais fácil você seguir uma religião dogmática. É só você seguir, cumprir determinadas fórmulas, vestir determinados tipos de roupas, fazer tal coisas em determinados horários. E aí pronto, você já cumpriu a sua religiosidade. Mas no cristianismo o negócio é diferente, é mais embaixo. O cristianismo, meus irmãos, não é uma religião de dogmas. O cristianismo é a religião verdadeira porque nós acreditamos e entendemos, com base nas escrituras, que Cristo nos muda de dentro para fora. Então qual é a orientação de Paulo para preservar a unidade da igreja? Sejam humildes, mansos, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Se você assistiu o nosso subsídio de Efésios, aliás, de Gálatas, você vai lembrar que o apóstolo Paulo lhe disse o seguinte aos Gálatas, olha, vocês querem cumprir a lei de Cristo? Amem-se uns aos outros. Mas se vocês ficam se mordendo, tá lá em Gálatas capítulo 5, versículo 14, olha, porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí no versículo 15 ele dá aquela chave de braço. Se vocês, porém, se mordem e se devoram uns aos outros, vede que não sejam mutuamente destruídos. Se mordem e se devoram. A figura de linguagem que o apóstolo Paulo está usando aqui é de uma briga de cachorro, irmãos. Chega a ser, no mínimo, engraçado, mas é a mais pura realidade. O apóstolo Paulo está dizendo, vocês parecem cachorros brigando, como que vocês querem preservar a unidade? Porque aos Gálatas eles queriam, né, se circuncidar, guardar o sábado e achando que estava tudo bem. É o que eu falei, é completamente diferente do que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Eles queriam seguir uma fórmula religiosa pronta. Olha, eu guardei o sábado, estou circuncidado, tudo bem, estou salvo, sou amigo de Deus. Só que o apóstolo Paulo está dizendo, negativo. Não é assim que funciona o cristianismo. O cristianismo é a religião do coração. No Antigo Testamento, nós víamos os profetas inspirados pelo próprio Deus dizendo, circuncidai o prepúcio do vosso coração. Porque os camaradas, eles eram circuncidados, nós temos o sinal da aliança de Deus com Abraão, então nós já estamos livres da condenação. Lembra da conversa de Jesus com os líderes religiosos? Está lá em João capítulo 6. Olha, nós nunca fomos escravos. Como nunca foram escravos? Entendem? Então, vejam o pensamento de Paulo em relação ao pensamento comum da igreja do século XXI. Lógico que difere muito, né? Então, novamente, professor de escola dominical, recomendo que você vá por este caminho, ok? Ainda em relação à unidade, nós lemos o versículo 3, não é? Esforçando-vos diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, como eu falei, a liga que junta os membros é a humildade, e só pode ser humilde quem ama, ok? E aí no versículo 4, o apóstolo Paulo evidencia o que significa a unidade e por que nós devemos ser um. Versículo 4. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados, numa só esperança da vossa vocação. Versículo 5. Há um só Senhor,
uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Meus irmãos, vejam a expressão prática e doutrinária da unidade. Se tem uma coisa que eu preciso comentar, meus irmãos, é o seguinte. Até o capítulo 3 da Epístola aos Efésios, o apóstolo Paulo ele é muito teológico. Tá? Ele está tratando de conceitos teológicos, conceitos cristãos básicos. Então, ele está falando lá da doutrina da igreja, que é um plano de Deus desde antes da fundação do mundo, que era um mistério e tal, aí ele ora. A partir do capítulo 4 até o capítulo 6, o apóstolo Paulo ele sai deste âmbito intelectual, vamos colocar entre aspas, e ele passa para o âmbito prático. Ok? Então, aqui no capítulo 4, no 5, no 6, o apóstolo Paulo é prático, é aquilo que ele discutiu até o capítulo 3, só que na prática. Como que a gente vai aplicar tudo aquilo? Agora ele está explicando. E o primeiro ponto para a gente aplicar a doutrina da igreja, para a gente colocar ela fora do papel, colocar ela no nosso dia a dia, é preservando a unidade. Porque Cristo criou a igreja para a unidade. E agora, dos versículos 7 até o versículo 11, o apóstolo Paulo ele está falando a respeito dos dons, a diversidade de dons. Versículo 7. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu? Senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também mesmo aquele que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Vamos só dar uma pausa aqui. Gente, por favor, não confundam as coisas, meus irmãos. Eu já vi pregador dizendo que esse versículo está provando que quando Jesus ele morre, ele vai lá no inferno. Não. O texto não está falando disso, tá? O texto não está falando que Jesus foi para o inferno, que Jesus passou um tempo lá. Não é isso, irmãos. Não é isso. É porque a nossa figura de linguagem, principalmente a partir da Idade Média, perceba que eu estou falando da Idade Média, né? Nem na época de Jesus. O conceito judaico de Sheol, ou Gehenna, completamente diferente do nosso de inferno, tá, irmãos? Aí o crente, com base num pensamento católico romano da Idade Média, fala, tá vendo? O texto está dizendo que ele desceu, ele foi pro inferno. Não, meus irmãos. Se nós pegarmos o texto original, a gente vai entender que as regiões inferiores da Terra não diz respeito ao inferno, diz respeito ao próprio mundo dos vivos. Então ele estava nas regiões superiores, no mais altos céus. Lembre que até o apóstolo Paulo também ele vai evidenciar isso, dizendo, olha, eu fui até o terceiro céu. Porque os judeus, eles tinham essa noção. Eles pensavam dessa forma, olha, então existe o primeiro céu, o segundo céu, o terceiro céu, onde Deus está. O primeiro céu é o céu que nós vemos, o segundo é o dos astros. Gente, era um pensamento diferente. Então, com base nesse pensamento de camadas do céu, o apóstolo Paulo está dizendo, olha, ele desceu até as regiões inferiores, até o ponto mais baixo, tá? Que diz respeito ao mundo dos vivos, ao nosso mundo. Está falando da encarnação de Cristo, ok? Indo adiante. Versículo 10. Aquele que desceu também é o que subiu e está acima de todos os céus para encher todas as coisas. 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. O autor da revista, ele vai dissecar um pouquinho aí, tá? Ele vai tratar a respeito de dom por dom. Eu vou tratar desses dons, depois a gente vai para o próximo slide e encerra, ok? A gente vai fazer algumas aplicações práticas, senão vai ficar muito tempo aí. E vocês sabem que o nosso propósito não é fazer uma aula muito extensa. Vamos lá. Primeiro dom. O dom de apóstolos. O autor da revista, falando sobre isso, ele evidencia que há 3 tipos de apóstolos. O próprio Cristo é uma espécie de apóstolo. O supremo apóstolo, porque a palavra apóstolo significa enviado, ok? Enviado, da ideia de missionário. Tá bom? Então Cristo ele veio cumprir uma missão enviado pelo Pai. Nós temos os apóstolos de Cristo, ok? Os 12 apóstolos de Pedro até Paulo. Então nós temos esses apóstolos, a segunda classe de apóstolos, e a terceira classe somos todos nós.
Só que não vem dizer para mim que a gente pode chamar os outros de apóstolo, tá, irmãos? O cargo de apóstolo não existe mais. Inclusive tá aí na minha biblioteca ali, tem um livro, do doutor Augusto Nicodemos, né? Eu sei que é um sacrilégio citar ele para alguns, mas é um livro muito bom. Ele gasta um livro dessa grossura falando sobre o apostolado nos dias de hoje. Ok? Então, por favor, se tiver dúvidas sobre isso, comenta aí embaixo, a gente tenta responder depois também, tá bom? Mas não existem apóstolos no sentido apostólico do termo, tá? Não tem apóstolos como Pedro, Tiago, João. Não tem mais, irmãos, não tem. Nós estamos dentro sim da terceira classe, porque num certo sentido, olha o que eu estou dizendo, todos nós somos apóstolos, enviados, cumprimos uma missão. Mas dentro desse texto, como ainda existiam apóstolos, é por isso que o apóstolo Paulo está dizendo, olha, Deus deu um para apóstolos. No caso, né, imagina o apóstolo Paulo falando, eu sou um apóstolo. Pedro está em Jerusalém, depois vai para Antioquia, né? É um apóstolo também. Tiago está lá em Jerusalém, é um apóstolo também. Então, vejam, irmãos, entendam o texto, contextualizem, ok? Segundo, outros para profetas. Ele não está falando do ofício profético do Antigo Testamento, ele está falando do dom, ok? Então, diz respeito a uma mensagem de Deus que é diferente da mensagem bíblica, ok? Ah, porque tem um profeta aqui na minha igreja e o que ele fala muda o culto, irmãos. Para com isso. Quem controla o culto, quem muda o culto é isso aqui. Qualquer dito profeta que fala alguma coisa que não esteja em concordância com a palavra de Deus é falso profeta, ok? Mas aqui nós estamos falando de um dom genuíno, que é o dom de profecia. E o apóstolo Paulo está evidenciando isso dentro da diversidade. Então vejam, irmãos, que não há só a diversidade de comportamento, a diversidade de modos de ser, não é? O camarada, como eu falei, que é mais explosivo, o outro é mais depressivo, um é mais explodido, né? Mais bravo, o outro é sistemático. Não. Tem também a diversidade de dons, de atuação do próprio Deus. Então vamos continuar aqui. Outros para evangelistas. Então, de fato, há pessoas, irmãos, lembra que eu disse que, num certo sentido, todos nós somos apóstolos? Então, todos nós temos a responsabilidade de evangelizar. Só que o apóstolo Paulo está dizendo, uns têm o dom de evangelista, ou seja, alguns têm isso dentro de si, de forma que o próprio Deus colocou, e esse dom ele se manifesta na colheita das almas. Não sei se na igreja de vocês tem, tá? Eu já conheci inúmeras pessoas que têm aquele dom natural de ele convida as pessoas e as pessoas vêm. Ou, tipo assim, todo culto, todo domingo, todo congresso, ele tá levando gente diferente. É bonito de ver. Tem gente que tem essa facilidade. E esse sim é o dom de evangelista, ok? Hoje evangelista não é mais dom, né? Hoje evangelista é cargo. Aí você consagra o cara ao evangelista, só que ele não evangeliza. Não prega nem na internet, né? Que é mais fácil você postar um versículozinho lá nos status, né? Mas ele tem o cargo de evangelista. Eu sou evangelista, estou acima do presbítero, irmãos. Não é por aí. Outros para pastores e mestres. O próprio autor da revista, ele vai evidenciar isso, e eu preciso também fazer esse comentário, irmãos. Pastores e mestres não são dons separados. Quando o apóstolo Paulo termina essa lista falando de pastores e mestres, ele está falando de um único dom. Ok? Então, aquele que é pastor deve ter condições de ensinar. O pastor é mestre por natureza. Tem que estudar a Bíblia, aprender da Bíblia. É um dom só. É um complemento só. Ok? Lembrando que um dom complementa o outro. Não tem um dom superior ao outro. Haja vista que o propósito dos dons é edificar a igreja e preservar a unidade do corpo de Cristo. Ok? Vamos lá, a nova vida em Cristo, primeiro versículo ali, versículo 17 ao 19. Isto, portanto, digo no Senhor, testifico que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Olha o versículo 18. Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração, os quais, no versículo 19, tendo se tornado insensíveis, se entregam à dissolução
para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Irmãos, o apóstolo Paulo está dizendo, olha, vocês vivem em unidade, vocês são um corpo, vocês não eram povo, vocês são povo, vocês eram pagãos, agora vocês são cristãos, então vocês têm que se comportar de maneira digna com essa vocação, sejam humildes, amem-se, vivam em unidade. E aí ele vai continuar dizendo, não andem como andam os gentios, como vocês andavam antes. Vocês têm que andar diferente. Por quê? Porque os gentios eles eram obscurecidos em entendimento. Eles não tinham conhecimento da realidade, eles viviam na cegueira, como num quarto escuro, tateando, procurando, buscando se poderiam achar uma saída, mas não achavam. Mas vocês agora têm a luz de Cristo no coração de vocês, então vocês não podem mais viver como vocês viviam antigamente. Os gentios vivem alheios à vida de Deus, vocês não vivem alheios, vocês agora estão em comunhão com Deus, por meio de Cristo e em comunhão uns com os outros. E no versículo 19 ele diz, olha, os gentios eles se tornaram insensíveis para que com avidez eles possam praticar o que eles quiserem. O que significa isso? Os gentios têm desejos desenfreados e eles ficam insensíveis de forma que eles podem praticar o que eles quiserem sem peso na consciência. É por isso que quando a gente olha para os ímpios, a gente fica admirado. Nossa, mas como que eles fazem tal coisa? Como que eles ouvem tal coisa? Como que eles falam tal coisa? Nem não pesa na consciência, é nojento. Eles estão fazendo, porque o desejo desenfreado. E eles estão insensíveis para isso. Ok? Vamos continuar aqui. Versículo 25. Por isso, deixando a mentira, olha só, fale cada um a verdade com seu próximo, sejam sinceros, ó, olho no olho, viu? É assim que o crente faz. O crente não fica com conversinha pelas costas dos outros não, viu, irmão? Porque somos membros uns dos outros. Nós estamos em comunhão, irmãos. Em comunhão. Membros uns dos outros. Eu vou dar um exemplo bem simples. As formigas, depois dê uma pesquisada aí no YouTube, elas têm a capacidade de uma grudar na outra e fazer uma ponte sobre rios. E eu acho engraçado, irmãos, a forma homogênea que elas trabalham, porque aquela ponte fica tão forte que o formigueiro inteiro passa em cima delas, e aí depois elas desfazem a ponte para o resto das formigas conseguirem passar sobre as águas. Então, a igreja é igualzinho. Quando o apóstolo Paulo diz, olha, nós somos membros uns dos outros, é exatamente sobre isso que ele está falando, viu? Inclusive, ó, vamos aproveitar que a minha tela está sendo gravada. Eu vou abrir aqui para vocês, só para vocês entenderem o que eu estou falando. Vamos lá. Ó. Ponte formada por formigas. A ideia de ser membros uns dos outros. Olha aí, ó. Olha na minha tela aí. Ó. Extraordinário, irmãos. Extraordinário. Essa é a forma com que a igreja precisa trabalhar. Porque nós somos membros uns dos outros. Olha isso aqui, ó, de uma rocha até a outra. Para conseguirem atravessar e não cair na água e morrer. Olha aqui. Vamos voltar lá para a nossa apresentação de slides. Essa é a vida que nós temos que viver em Cristo. Amém, meus irmãos? E para encerrar essa parte da exposição do texto, olha o que ele diz no versículo 31. Longe de vós, toda amargura, cólera, que é aquela raiva maldita, né? E ira, gritaria, blasfêmias, bem assim, toda malícia, irmãos, simples como as pombas, mas prudentes como a serpente. Cristo não tem servos maliciosos, ok? A malícia é algo problemático dentro do corpo de Cristo, ok? Vamos lá, nossas aplicações práticas. A primeira, viver de forma digna da vocação cristã. Buscar a unidade e a maturidade, irmãos. Maturidade é algo que a igreja precisa. Nós temos inúmeros crentes que não buscam maturidade e nós precisamos disso para viver como corpo. Usar os dons espirituais para servir a igreja. Abandonar os padrões do velho homem. Voltando na questão dos dons ali, o crente hoje quer usar os dons espirituais para servir a si próprio. Eu canto maravilhosamente bem, então eu vou aqui começar a gravar um CD para ganhar dinheiro, para fazer minha vidinha. Eu tô dando um exemplo aí, mas não é só com cantoria não. Tá? Vários e vários dons.
abandonar padrões do velho homem. Então não vivam como viviam antigamente, como viviam os gentios. E viver em verdade, amor, perdão e santidade. Orientações aos professores. Destaque o equilíbrio entre unidade e diversidade no corpo de Cristo. Enfatize a renovação continuadamente. Ajude os alunos a aplicar os princípios práticos da nova vida em Cristo e estimule a reflexão sobre os dons espirituais e a comunhão no corpo. E por último, meus irmãos, aplicação pessoal. Cada membro do corpo de Cristo deve cumprir o seu papel, oferecendo o melhor de si para Deus e para os seus irmãos na fé. Então, irmãos, cumpramos o nosso papel no corpo de Cristo com o objetivo de edificar o corpo e preservar a unidade da igreja. Amém? Esse foi o nosso subsídio de hoje. Que Deus abençoe. Espero que tenham gostado. Deixa aí o seu comentário, ok? Estamos à disposição. Em nome de Jesus. Até a próxima, se Deus quiser.